Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, será que a mamãe deve acompanhar você ao ginecologista? Você gostaria ou não? Tem muitas meninas que eu acho até que gostariam, mas tem muitas que não. Mas por que será? Tudo bem, doutora Marcela? Tudo bom, Tamires? Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez vamos esclarecer algumas dúvidas. Vamos passando. E aí chegou um tema muito interessante. A mãe deve ou não acompanhar a filha ao ginecologista? Eu acho que a primeira decisão nessa situação deve ser realizada em casa. Elas devem se conversar e definirem se querem ou não que ela esteja presente. Nós, como ginecologistas, nunca podemos dizer entre ou não entre. Essa decisão é sempre da paciente. Então, se a paciente quiser que a mãe dela acompanhe na consulta, ela será acompanhada. Agora, se a paciente falar, eu não quero a minha mãe aqui, nós podemos até falar para a paciente, você não quer, você é menor de idade, às vezes tem casos até que são menores de 18 anos, mas às vezes elas até vêm sozinhas sem a presença da mãe. Então nós temos como falar assim, eu não te atendo porque a sua mãe não está presente. Essa situação não é feita, então a presença da mãe ou não deve ser um acordo entre as duas partes e ver se elas vão se sentir bem aqui na consulta. O que eu acho muito interessante é que a presença da mãe faz uma cumplicidade boa entre as duas, até porque às vezes, falando principalmente em jovens, adolescentes que ainda não têm muita maturidade, às vezes não tem independência financeira, às vezes a gente vai passar uma medicação ou alguma informação e a jovem fica até um pouco perdida, não entende direito e a mãe, já estando junto, dá um conforto maior para essas pacientes mais jovens. No entanto, tem algumas jovens que até vêm sozinhas e nós nem sabemos se a mãe está ou não na recepção, elas não querem que a mãe esteja presente, às vezes porque tem algo a mais para falar, às vezes porque tem vergonha da própria mãe. Então, nessa situação, nós ginecologistas atendemos sempre respeitando o limite da consulta, nunca fazendo um exame, por exemplo, invasivo, no caso de uma menina que não teve início de atividade sexual. Então esse respeito é sempre tido, mas que às vezes pode fazer falta. Fica com uma dúvida, ou então a gente passa alguma medicação e fala, e agora? Eu não tenho dinheiro para comprar isso, como que eu vou mostrar para minha mãe? Então eu sempre falo assim, olha, você tem que ter uma conversa franca, porque você é financeiramente dependente, emocionalmente, a sua mãe vai estar sempre junto, porque tem que ter um vínculo. Essa é a minha opinião como profissional. Agora, uma coisa que é muito importante eu falar, não adianta a mãe falar assim, então vai sozinha. Depois a filha sai e a mãe quer entrar para saber o que aconteceu. Aí, isso fere a ética médica profissional. Eu não posso, depois do que uma paciente me falou, falar para a mãe o que aconteceu. Então isso eu estaria ferindo a minha ética profissional de um sigilo médico. Tudo que foi dito aqui dentro só é dito para o responsável na situação. Então nessa situação é importante que se a mãe quiser saber tudo o que é dito aqui dentro, ela tem que conversar com a filha e permitir para que ela entre aqui dentro, porque depois não pode ser visto, porque fere a ética médica profissional. Você falou uma verdade. Eu não sei se a Marcela, por ser assim, uma ginecologista jovem, então ela tem uma visão muito bacana, muito linda a respeito disso. Muito bom. Todo o tempo da minha matéria de saúde, eu nunca fiz essa pergunta e ela respondeu de uma forma muito especial. Porque tem situações que as amigas conversam, falam assim, hoje eu vou ao ginecologista, eu marquei. Daí a mãe descobre, né? Daí a mãe fala assim, não, na hora H estou preparada, eu vou junto. Isso também eu acho que não é legal. Eu acho que a cumplicidade mãe e filha tem que haver, essa amizade. Vocês têm que ser amigas. Eu sempre falo que a melhor amiga da filha é a mãe. Eu falo isso porque eu fui das minhas filhas, então tudo a gente é conversado. E eu acho que vocês devem entrar nessa conversa, então, se entender
Assim, você quer que eu te acompanhe? Você gostaria que eu fosse junto? Né? Eu já estou casada há tanto tempo, já tenho uma vida sexual, né, de tantos anos, eu posso estar ajudando você. Mas se ela não quer, não acompanhe, deixa ela. Eu acho que a menina fica mais livre com seu médico. Ela tem mais liberdade de contar tudo. E se a mãe está junto, acho que ela vai contar pela metade. Eu não sei, esse é o meu pensamento. Tem isso também. Tem algumas que ficam intimidadas com a presença da mãe. E até querem vir, às vezes, num retorno depois sozinha, para falar coisas que deixou de falar. Então, nesses casos, ela vem e conta depois o que ficou faltando. Só que fica uma coisa pela metade. Mas fica uma coisa pela metade, na verdade, na relação dela com a mãe dela, porque é difícil você esconder muita coisa. Com nós médicos, elas sempre dão um jeitinho de estar falando como um todo. O que fica pela metade às vezes, o que ela está escondendo da mãe. E a mãe acaba sempre percebendo, acaba sempre sabendo a verdade no final. A mãe sente, sabe, né? Sabe? Ela vê pelos olhos. A mãe sabe se a menina já está próximo de ter o início da atividade sexual, se já teve, se já está tendo. Então elas sabem, mas isso de uma certa forma, às vezes a filha, que é muito jovem ainda, não percebeu que a mãe já sabe. Então tenta esconder alguma coisa, então fica assim, uma finge que não sabe, a outra finge que não conta, mas no fundo todo mundo sabe da situação. É mais ou menos isso. Então a cumplicidade é importante. Tem muitas mães que às vezes acompanham e falam assim, agora eu vou sair um pouquinho para ela ficar à vontade com você. Ótimo! É interessante, essa é uma forma também que elas ficam... Tem umas que querem que a mãe, não, mãe, venha comigo aqui e entra até na sala de exames. Aqui eu tenho uma sala separada de consultas e de exames, porque às vezes a mãe fica só na sala de consulta, ouve a história e tudo, mas não precisa ir lá ver na hora do exame. Então essa separação tem exatamente por esse motivo também. Mas são coisas que familiares mesmo, que devem ser resolvidas antes de chegar na clínica, para que já entre num acordo, porque às vezes a mãe pergunta pra mim, o que você acha? Eu falo assim, eu tô aqui só pra ouvir o que ela quer falar na sua presença, né? Então isso elas têm que conversar em casa e resolver, porque eu preciso saber a verdade. Na frente de quem for, eu preciso que pra mim chegue a verdade. É verdade. É certo que ela falou, agora também tem aquele negócio, né? A mãe e a filha entraram para consulta. Daí a mãe, nossa, maravilhosa na frente do ginecologista, entendeu tudo, nossa, né? Passou a mão na cabeça da filha, virou as costas, depois a vida da filha começa a virar um inferno também. Então tudo isso tem que ser analisado com carinho, porque é uma vida que está em jogo, né? Então pode causar problemas psicológicos aí graves também. Então vamos cuidar disso, porque muitas mulheres falam assim, comigo não aconteceu isso, e porque com a minha filha não vai acontecer. Ninguém é igual a ninguém, né? Cada cabeça sua sentença. E eu acho que a partir do momento que já iniciou a vida sexual, ela deve ser orientada da melhor forma possível, uma vez que não tem como voltar atrás, tem como ser orientado dali para frente. Então essa orientação deve vir não só do ginecologista, como também em casa. Então é lógico que quanto mais for possível postergar o início dessa atividade sexual, é melhor. Mas uma vez que iniciou, ela deve ser orientada tanto pela mãe quanto pelo profissional de que ela deve estar se precavendo das doenças de transmissão sexual, fazendo o uso correto da camisinha, do método anticoncepcional, para que ela não tenha uma gestação não planejada, deve estar colhendo seu preventivo para não detectar nenhuma alteração no colo do útero. Então, isso é uma coisa que naturalmente passa a ser necessário. Um anticoncepcional adequado para você também, não pode tomar qualquer um, porque a amiga toma o A, você vai tomar o A também, né? Então tem todos esses cuidados, meninas. E nós estamos aqui também, para qualquer eventualidade, pode ligar para a gente, passar e-mail aqui que nós vamos trazer, doutora Marcela. Não vamos falar do seu nome, de jeito nenhum, mas vamos tirar as dúvidas. O programa Nossa Casa é para isso. O risco da tabelinha. Eu tinha umas perguntas para fazer em cima disso, mas eu tenho que levar essas perguntas. O risco da tabelinha. Tem muita gente, muitos casais, que por motivo, entre aspas, religiosos, a mulher não toma anticoncepcional. Daí eles vão pela tabelinha. Tabelinha é um método seguro?
o tabelinha não é um método muito seguro, porque se ela for seguida à risca, sobram pouquíssimos dias do mês para que possa ter uma relação. Passa mais tempo sem. Isso, exatamente. Então, se você for considerar que tem em torno de 10 dias o período fértil, então nesses 10 dias não poderia ter relação, mas mais ou menos uns 7 dias que a mulher está menstruada. Então aí passaram 17 dias do mês. Sobrariam apenas os outros 13 dias para que ela possa ter relação sem ter risco de engravidar. Então, é difícil que a mulher consiga acertar o dia certinho que ela está fértil, porque o fluxo menstrual pode variar um pouco. Então, às vezes, elas falam assim, nesses 3 dias eu tô fértil. E o período fértil pode variar. Então, para ele ser considerado seguro, a gente tem que considerar um intervalo de 10 dias, o que todo mundo considera um intervalo muito pequeno. Então, tem um índice de falha muito grande se ela se prevenir só com o método da tabelinha. Se for por motivos religiosos, ainda é menos preocupante, porque geralmente são casais que já estão casados, só não estão planejando o filho, mas se vierem vão ter um lar, vão ser bem-vindos, então vão ser bem aceitos. O problema é principalmente quando não são casados, quando são muito jovens, quando às vezes nem é um parceiro fixo e às vezes a mulher é surpreendida com uma gestação não desejada e com todas as outras implicações que faz ela pensar em coisas ilegais, ou assumir uma gestação que ela não está interessada. Então eu acho que aí é que mora o problema, principalmente para mulheres jovens, que a fertilidade é muito alta. Nesses casos, eu acho que a tabelinha não é um método seguro, ela deve optar por um método de maior segurança. Doutora Marcela, quais os cuidados principais que nós devemos ter com a higiene íntima? Hein? A mulher tem que ter um cuidado todo especial, eu acho que até, tem um sabonetinho líquido, né? Eu falo isso porque eu já tenho isso aí há muitos anos e ajuda bastante. O que você tem para falar para nossas amigas? A higiene íntima é muito, muito importante e o principal vilão de toda essa história são as fezes. Então eu começo falando que o problema, que o problema são as fezes, porque o ânus é muito próximo da vagina. Então as principais contaminações ou colonizações de bactéria que vão para a vagina e mesmo para o trato urinário, que é a uretra da mulher, vem através de bactérias da região intestinal. Então, o erro principal é depois que a pessoa faz a evacuação, depois que ela faz cocô. Por quê? O papel higiênico só lambuza, ela não tira o excesso, fica com o resto de fezes nessa região próxima do ânus. E, consequentemente, essas bactérias vão muito para a região vaginal. E, às vezes, ficam provocando corrimento de repetição. Esse corrimento de repetição leva a ferida no colo do útero e aí o negócio vai sendo cada vez mais pior, progressivo. Então, nessa situação, a higiene com a parte anal é de extrema importância. Evitar o uso de calcinha fio dental, porque o fio dental fica levando bactéria do ânus para a vagina, do ânus para a vagina. Então, evitar o fio dental, fazer uso do sabonete íntimo na higiene de manhã e à noite, evitar o papel higiênico após a evacuação. Sempre lavar com água e sabonete após a evacuação ou usar um lenço umedecido, tipo aqueles lenços de higiene íntima ou lenços infantis, mas precisa estar usando o lencinho umedecido após a evacuação. E evitar o fio dental. Esses são os principais cuidados que deve ter para a região, evitar infecções de repetição e tudo mais. Aí tem alguns cuidados com a higiene das calcinhas. Não se deve trocar calcinhas, de preferência lavar calcinhas separadas de outras roupas, secar ao sol, passar o fundinho da calcinha, evitar calcinhas de secar no box dentro do banheiro, evitar calcinhas de tecido que não transpira, tipo lycra ou renda, que também não transpira. De preferência algodão, de preferência algodão. E
Outra coisa muito importante, a higienização após as relações sexuais. Não se deve dormir sem se lavar após relação sexual, também é importante estar se lavando e de preferência até fazer um pouquinho de xixi para limpar também o canal da urina, evitando infecção urinária. E outra coisa seria daí mais específico em mulheres que têm coito anal. As mulheres que têm relação anal devem ter só relação anal com camisinha, depois disso se lavar para depois ter relação vaginal. Não pode ter relação anal e vaginal durante a mesma relação. Isso aí pode ter certeza que é um monte de problemas, né, que você vai ter. Obrigada. Obrigada, Tamires. É um prazer poder ajudá-las. Sempre que precisar de alguma coisa, pode ligar, perguntar, procurar na clínica, fiquem à vontade. Exatamente. Pode procurar nós aí para saber um pouquinho sobre a Clínica Frederico, porque vocês sabem muito bem que nós não podemos deixar telefone, né? Falar aqui o telefone da clínica por motivo da associação médica, né? Não permite, né? Sim. Então, mas liga para nós que nós temos todos os dados possíveis, tá bom?